O Guilherme Misael, se fossem para escolher 3 contratações, quais seriam? Agora é o momento de vocês aí, hein? Nossos donos do dinheiro, do cheque, do Pedrinho. O Pedrinho fala assim: Ô Pedro, traz 3 cara bom aí para mim. Ô Patrick, quer 3 jogadores para resolver, hein, Patrick? Ô Caio, não é para errar igual o Matos, não, hein, Caio? E aí, é com vocês. Deixa eu começar essa. É assim, sem muita convicção, mas eu iria Valentim Gomes, eu traria o Rinestrosa lá do futebol colombiano e traria o Fabinho aí que tá no mundo árabe. Não sei se daria conta de trazer o homem de lá, mas seriam meus 3 jogadores aí: Valentim Gomes, Fabinho e Rinestrosa. É para resolver? Vamos resolver então, Pedrinho. Misericórdia. 10 milhões de salário, Pedro? Patrick aí ferrou. Negociar, pedir o Leonardo Jardim para conversar ao pé do ouvido, baixar esse salário aí para voltar ao futebol brasileiro e voltar a trabalhar como treinador. É tudo trabalhando dentro da condição do Leonardo Jardim, também convencer o atleta que ele tem muito carinho. Seriam esses 3 jogadores que eu contrataria. Preciso falar os nomes? Ou só as Precisa. posições? Preciso? Não, joga 3 nomes aí. Não, se der errado, não é culpa sua, não, cara. Só joga pro universo. Eu vou falar primeiro dos 2 pontas. Inclusive, vou dar até um spoiler, porque eu gravei recentemente um vídeo com o Baú e eu falei deles. Tem um nome que eu acho muito difícil, que eu já falei por aqui, mas que eu gostaria de ver novamente com o Leonardo Jardim, que é o do Gelson Martins. Eu gostaria bastante de ver esse jogador no Cruzeiro, mas é um movimento improvável. E o outro é o Ramon Sousa, que deve ser emprestado pelo Nottingham Forest, né? Esse joga mais pelo lado esquerdo. Tô falando aí de um ponta pela direita, né, o Gelson Martins, e um ponta pela esquerda, que é o Ramon Sousa, jogador inclusive de seleção paraguaia. Gostaria bastante. Se tiver a oportunidade de trazer o Valentim Gomes, iria nele, mas eu acho que o Cruzeiro talvez necessite mais de um volante do que propriamente de um zagueiro. O amigo pediu 3 contratações, eu traria mais, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu iria num volante. E aí é um pouco mais difícil, né? Eu até falei de um nome, aí muita gente vai torcer o nariz, porque eu penso inicialmente um volante para composição, não para chegar e jogar. Esse volante para composição que eu gostaria, que é um cara que está precisando dar um salto na carreira, é o Denilson do Cuiabá, que é jovem, né? Tem aquele perfil de ser um cara jovem, intenso, que quer brilhar na carreira, eu acho que está fazendo hora extra na Série B e para mim faria aí uma boa composição de elenco do Cruzeiro. Mas, repito, se o Cruzeiro tiver condições de trazer o Valentim Gomes, aí dentro desse cenário de 3 contratações, deixaria o volante de lado para contratar o Valentim e, obviamente, os 2 pontas também viriam. A pergunta até é difícil, assim, né? A gente fala as posições que a gente tem vontade que o Cruzeiro reforce, mas o nome acaba, se esbarra em muita coisa, mas eu gosto do Valentim Gomes, apesar que o Cruzeiro tem que ter uma atenção com essa questão da estatura, né? O Valentim não é um zagueiro tão alto, mas tem outras qualidades, mas seria um atleta que eu buscaria. Um nome que, assim, que eu gosto muito não, na verdade, não é nem gosto muito, assim, mas que, sei lá, se ele pensasse em entender que talvez lá na Europa não deu certo, ele precisava de retornar ao futebol brasileiro, e eu acho que seria, assim, uma baita contratação, é o Julio Enciso, né, que foi do Brighton, tá no Ipswich Town. Acho que é um cara que tem tudo isso que o Leonardo Jardim quer, pode jogar como segundo atacante, é um atleta intenso, é um atleta inteligente. Acho que o Rinestrosa é uma aposta interessante. Cara, eu falei de um volante, né, mas assim, eu tô conseguindo agora lembrar de verdade um volante assim pro Cruzeiro contratar. Fabinho. Pedro tá comigo, Fabinho. Não, eu acho que eu tô tentando, assim, fazer o Você gosta exercício... Trabalhando dentro da Rodrigo realidade. Dourado, Pedro? Você acha ele bom? Não. Na Porque verdade, passou sugeriram um ele nome, no passou um chat. nome no chat aqui que foi até vinculado ao Cruzeiro e eu gosto. O Juan Silva falou do Marlon Gomes. É um cara jovem, pode jogar de 8, pode jogar de 5. Tem essa questão, né, ele já jogou até também como meio avançado. Eu gosto muito. Tem esse perfil de ser um cara que o Caio levantou e que é uma coisa que o Leonardo Jardim quer.
de ser um atleta com fome, né, para conquistar as coisas na carreira, não é um cara tão consolidado. Então, para mim aí, respeitando o Patrick, mas a minha de fugir da realidade foi o Julio Enciso. Então seria aí o Alan Franco, passou o Alan Franco no chat, eu me confundi, o Valentim Gomes, o Marlon Gomes e o Julio Enciso, que está no Ipswich Town. Seriam esses três aí, o Julio sendo o atleta devaneio, né? Como é que o Gullit Pacelli mandou muito aqui, selo baú de contratação, assim, tá bem mais difícil, seria o Julio Enciso. Tá todo mundo nessa pegada, assim, né? O Patrick com o Fabinho, o Pedro falou aí do Julio Enciso e eu do Gelson Martins, assim, são nomes para lá de aleatórios e bem improváveis, né? Mas, enfim. Então aí as sugestões. Mas a galera gosta disso, pô. Isso é bacana. Aí, cara, não fuja também da luta. É isso. Eu traria um zagueiro. O zagueiro, se desse para trazer o Valentim, seria ele. Se não, eu pensaria no nome do Juan Jesus. Talvez poderia ser um zagueiro experiente ali, né? Sei lá. O Juan Jesus é o que eu penso. Não traria para lateral, para o meio-campo ali. O Marlon Gomes é interessante, é jogador do Shakhtar. O que eu gostaria mesmo, que é o Andrei, não dá mais para trazer, né? Acho que o Chelsea vai querer aproveitá-lo lá. Para a ponta, o Elinho, que está no Toluca, é um nome que eu buscaria, tá? Eu acho que o Elinho é um ponta direita ali do tipo que o Cruzeiro está precisando, jogador que tem drible, que tem gol. E, cara, volante, eu confesso que eu gosto do Rodrigo Dourado, que foi citado aí, viu? Não acho ele excepcional, não, mas para ser um camisa 5 ali poderia ser interessante. Mas vocês falaram de um nome fora da realidade, né? Então o meu é Kevin De Bruyne, que está em fim de contrato com o Manchester. Bom demais. Com o Matheus Pereira, tá? Para disputar a posição, não é para ser titular, né? Para disputar posição com o Matheus Pereira. Kevin De Bruyne. Pode ser o Thomas Miller aqui, que o Mantras. O Eulismar falou um nome ali para volante que já teve até o nome vinculado ao Cruzeiro, né? Que é o Thiago Mendes. Se eu não me engano, ele trabalhou com o Leonardo Jardim. Não sei se seria assim, mas é um nome que me agrada, o Eulismar. Eu também eu gosto do Thiago Mendes, acho ele um bom jogador. Eu também acho bom jogador. Eu falei do Denilson porque, assim, eu tô pensando muito naquilo que até o Samuca falou na semana passada, assim, jogadores... Eu sei que o Gelson Martins não é bem jovem, né? É um cara de 30 anos que tem a idade do Wanderson, mas aí quando eu falei de Ramon Sousa, que tem 25, e o Denilson 24, é muito pensando no perfil que o Jardim aparentemente quer, né? Jogadores que são jovens, que ainda querem brilhar na carreira. Então eu penso muito no Denilson nesse sentido. Só para não deixar de falar de um outro zagueiro, porque a prioridade máxima, né, acaba sendo o Valentim Gomes, tem um outro nome que eu até cheguei a comentar lá no conteúdo que o Baú em breve vai soltar no canal dele, que é o do Marco Pellegrino, que está no Huracan, ele está emprestado pelo Milan, contrato de empréstimo até o meio do ano. Ele tem vontade de retornar para o Milan, mas aparentemente não vai ser aproveitado por lá. Não sei se o Huracan vai adquirir, parece que quer, mas não sei se tem condições. É um cara que tem um perfil parecido aí com o Valentim. O Valentim é mais jogador, tá? Mas o Marco Pellegrino é um zagueiro canhoto, um cara de muita imposição física, não constrói tão bem o jogo, mas gostaria, ainda bem jovem, né? 22 anos. Então fica aí uma sugestão de um nome que pode ser acessível. Se o Huracan não conseguir adquirir o jogador, não conseguir prorrogar o empréstimo, pode ser que ele venha a surgir como um bom nome no futebol sul-americano. Hoje é titularíssimo aí do Huracan.